a primeira forma de escrita da humanidade não foi tipo um poema épico, não foi um texto sagrado, nem, sei lá, uma carta de amor. Foi basicamente uma planilha de contabilidade para cerveja e trigo. É a pura verdade. Os registros mais antigos que a gente tem são literalmente listas de controle de estoque. Pois é. E hoje a nossa imersão foca exatamente nisso. A gente mergulhou nos materiais do livro Introdução à Nutrição e a nossa missão aqui é mudar completamente a forma como quem nos ouve enxerga o próprio prato. Com certeza. Porque, assim, o objetivo é provar que a comida nunca foi apenas um mero combustível biológico, sabe? Uma equação matemática de calorias e nutrientes. Ela foi, na verdade, o motor que construiu a civilização. A comida criou a política, inventou a burocracia e ergueu muros invisíveis que até hoje dividem as classes sociais. É uma mudança de perspectiva muito necessária, né? Porque quando a gente analisa os dados históricos dessa fonte, a gente traça uma linha contínua, desde os caçadores lá do Paleolítico, passando pelos banquetes romanos, até chegar nas grandes rotas marítimas, e tudo isso, no fim das contas, foi movido pela necessidade ou pelo simples desejo de comer. Certo. Vamos desvendar isso, porque para entender como que a gente chegou a restaurantes com menus degustação caríssimos e regras super complexas de etiqueta, a gente precisa voltar lá no momento em que a humanidade deixou de ser refém da natureza. E o interessante é que o ser humano não decidiu inovar porque estava entediado num domingo à tarde. Não, de jeito nenhum. Foi uma gigantesca crise climática que forçou essa revolução, não é? Exato. O ambiente sempre dita as regras iniciais. Se a gente voltar para o período paleolítico, que vai de cerca de 4,5 milhões de anos atrás até o ano 8000 a.C., a lógica econômica era brutalmente simples. Caça e coleta. Caça e coleta, focado principalmente nos animais de grande porte. E a grande ruptura tecnológica dessa era, tipo, o grande divisor de águas da nossa biologia mesmo, foi o controle do fogo. Mas olha, o fogo não era só uma lareira pré-histórica para afastar o frio ou assustar os predadores, né? Ele mudou a nossa anatomia. Porque, claro, cozinhar a carne matava os parasitas, mas a verdadeira mágica aí era o processo de pré-digestão. Sim, perfeitamente. O cozimento quebra as proteínas complexas antes mesmo de a comida entrar na boca. Isso. Daí o corpo não precisava mais gastar uma quantidade absurda de energia tentando digerir carne crua ou ficar mastigando por horas a fio. Nossos maxilares puderam diminuir de tamanho. E essa energia extra, que sobrou, foi essencial para sustentar o crescimento de um cérebro muito mais complexo. Só que a natureza é super instável. Veio a última glaciação, as temperaturas despencaram absurdamente e aqueles animais gigantes migraram ou foram extintos em várias regiões. Caramba! E isso forçou o ser humano a mudar de estratégia. A caça teve que se adaptar para animais bem menores, tipo lebres, javalis e pássaros. E por pura necessidade calórica, a coleta de raízes e sementes aumentou bastante. Faz sentido. Aí quando o gelo finalmente recuou e o clima ficou mais quente e úmido, o palco estava montado para um evento crucial. Tem um arqueólogo, o V. Gordon Childe, que popularizou isso com um termo bem específico: a Revolução Neolítica. E é aí que a magia da observação acontece, né? As pessoas começaram a montar acampamentos mais fixos perto dos rios, o que fazia muito sentido, porque o rio atrai animais para beber água e as margens são cheias de gramíneas. E alguém em algum momento notou que, onde uma semente caía, uma planta nascia um tempo depois. Pura observação empírica. Eles simplesmente pararam de só procurar comida e começaram a imitar a natureza. E a invenção da agricultura muda toda a dinâmica de poder entre o ser humano e o planeta. E logo em seguida vem a domesticação de animais. Em vez de ficar abatendo a caça de forma aleatória, eles começaram a cercar os animais para ter um suprimento contínuo de leite e lã. Nossa, uma mudança de paradigma enorme. Total. E o primeiro parceiro nessa jornada foi o cão, que era usado para proteger essas primeiras aldeias que estavam nascendo, seguido aí por cabras e ovelhas. Sabe, a transição de caçador-coletor para agricultor foi como, sair de um trabalho de freelancer totalmente imprevisível, Boa analogia. onde você nunca sabe se vai ter dinheiro para o jantar, e de repente você assina um contrato com salário fixo. O agricultor finalmente tinha a segurança de ter comida o ano inteiro. Claro, ele precisava cuidar da plantação. Era uma nova ansiedade. Não era férias. Exato.
mas entregava uma estabilidade que era inédita até então. Uma analogia excelente. Mas assim, para garantir esse salário fixo da terra, só as mãos nuas não eram suficientes. É quando a gente entra na idade dos metais. E aqui a gente precisa entender como a tecnologia altera a economia de energia. A invenção do arado, por exemplo, não é só um pedaço de metal arrastando na terra. É uma máquina de multiplicação de força. Exatamente. Antes, cavar o solo com ferramentas rudimentares consumia quase tantas calorias quanto a colheita renderia depois. Era um esforço brutal. Com o arado, puxado por um animal, o ser humano consegue extrair muito mais energia do solo do que ele próprio gasta. E o machado permitiu derrubar florestas para criar novos campos de cultivo. E ainda tem a cerâmica, né? Sim, a cerâmica surgiu como grande cofre da época. Ela permitia armazenar o leite e os cereais excedentes para os meses de inverno. Essa dependência total da fertilidade da terra fez surgir até o culto à grande deusa, a Mãe Terra, que ligava diretamente a capacidade do solo de dar frutos à fertilidade feminina. Pensa bem como isso muda tudo. Para quem nos acompanha agora e, sei lá, vai ao supermercado comprar um pacote de arroz, é muito difícil imaginar o peso psicológico de depender completamente das estações do ano. Mas, de repente, com o arado e a cerâmica, a humanidade resolveu seu maior problema. Começou a sobrar comida. E com o excedente alimentar, as populações explodiram e as primeiras cidades nasceram. Só que aí, um novo problema surge. Como é que se gerencia toneladas de grãos estocados num palácio? A memória humana já não dava mais conta disso. Não tinha como lembrar de cabeça. Se conectarmos isso com um panorama maior, a gente vai entender que a burocracia nasceu justamente da abundância. Lá na Mesopotâmia, a necessidade de controlar matematicamente o que entrava e saía dos estoques reais forçou a invenção da escrita cuneiforme. A escrita nasce como uma ferramenta puramente administrativa e contábil para gerir a comida. É surreal pensar nisso. E enquanto na Mesopotâmia a comida inventava os registros contábeis, no Egito ela começava a ganhar ares de ciência médica e status. Verdade. Os registros indicam que em tumbas egípcias, datadas de mais ou menos 1400 a.C., já se encontravam pães, cerveja, alho, mel e cebola. Os egípcios foram pioneiros não só em usar o forno para fermentar a massa do pão, mas também em observar a causalidade entre a dieta e a saúde. Eles começaram a usar a alimentação como base para curar doenças. E através dos mercadores fenícios, toda essa cultura dos cereais e do pão acaba chegando na Grécia Antiga. Onde a rotina alimentar já começava a parecer um pouco mais familiar para a gente hoje. Eles tinham 3 refeições ao longo do dia, com pão e vinho pela manhã e a grande refeição à noite. Mas quando a gente entra no mundo clássico, na Grécia e principalmente em Roma, o jantar deixou de ser apenas nutrição. Os banquetes eram um teatro de demonstração de poder. Sem dúvida nenhuma. E a própria arquitetura do banquete reflete isso. Eles comiam no triclinium, reclinados em camas ou divãs dispostos em formato de U. Espera, comer deitado não me parece a coisa mais confortável do mundo para a digestão. E não era para ser confortável. O foco era ser exclusivo. O ato de comer reclinado era um privilégio gigantesco das elites. Era prova física de que aquela pessoa não precisava trabalhar no campo ou realizar qualquer esforço braçal e o consumo era desenfreado. E sem talheres, né? Sim, como os garfos não eram utilizados, comia-se com as mãos mesmo, que eram lavadas por escravos a todo instante. As fontes que a gente analisou relatam que o exagero era tamanho que os romanos abastados utilizavam vomitórios, forçando a expulsão da comida do estômago apenas para poderem continuar participando do banquete por mais horas. É o puro suco da ostentação. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente tem essa visão romantizada de Roma, né, como o berço de uma civilização super polida, com senadores discursando em templos de mármore, mas no fundo a comida era uma arma política pesadíssima. Os imperadores sabiam perfeitamente que barriga cheia não faz revolução. A famosa política do pão e circo. Exato. Distribui trigo de graça ou a preços ínfimos
E oferecer lutas de gladiadores era literalmente comprar a paz social da galera. O pão controlava a população carente muito melhor do que qualquer exército armado. E controlava mesmo, tanto que o pão e os grãos eram sagrados. A própria palavra cereal que a gente usa hoje deriva da deusa romana Ceres, que era a divindade das plantas que brotam, equivalente à deusa grega Deméter. Na antiguidade, ter montanhas de comida era a métrica definitiva de quem detinha o poder na sociedade. Mas aí o tempo passa, o Império Romano cai, a Idade Média se instala e a gente chega nas cortes europeias no início da Idade Moderna. E aí tem um ponto-chave. Se no passado a regra era mostrar poder acumulando montanhas de javalis e pães, o que acontece quando todos os nobres dentro de um castelo têm acesso à mesma abundância de comida? A quantidade de comida na mesa já não servia mais para separar quem era importante de quem não era. Mente. A barreira deixou de ser a quantidade e passou a ser o comportamento. A forma como o alimento era consumido tornou-se uma muralha invisível, mas extremamente rígida, entre as classes sociais. O sociólogo Norbert Elias definiu essa transição brilhantemente como o processo civilizador. E analisando as anotações dos historiadores presentes nas nossas fontes, tipo Flandrin ou Montanari, fica muito claro que essas novas regras de etiqueta não tinham um propósito prático ou de higiene. Era puramente para construir um privilégio artificial. Sim, para entender o quão brusca foi essa mudança, basta a gente olhar para os manuais de civilidade que começaram a circular no século XVI. O filósofo Erasmo de Roterdã escreveu um dos mais famosos, tentando ensinar a nobreza europeia a se comportar à mesa. Nossa, e as regras que ele precisou escrever são hilárias e um tanto reveladoras sobre os costumes da galera antes disso. Ele teve que colocar no papel coisas como: não assoie o nariz na toalha de mesa. Ai, credo. Não cuspe no prato. Não devolva a travessa coletiva um osso que você já roeu. E não limpe os dentes com os dedos. O simples fato de alguém precisar imprimir um manual dizendo para não devolver o osso babado para a comida dos outros mostra que o nível do caos era grande. Era gigantesco. E a função dessas regras era literalmente criar uma barreira entre o homem considerado civilizado, aquele que habitava o burgo urbano, e o homem considerado bárbaro ou rústico. Espera aí. Então, quando inventaram que usar determinado garfo para salada e outro para carne era o jeito certo de comer, isso não tinha nada a ver com germes ou higiene real, certo? Porque a microbiologia moderna nem existia ainda. Era puramente uma performance. Um teatro elitista milimetricamente desenhado para garantir que um camponês que subisse na vida fosse rapidamente humilhado e excluído por não saber segurar a taça. Exatamente isso. O que é fascinante aqui é como a comensalidade, o ato de partilhar a mesa, foi convertida em uma ferramenta de escrutínio. Não importava apenas o que você comia, mas como e com quem você comia. Se você não dominasse aquela coreografia de gestos limpos e contidos, você era logo comparado aos caçadores ou pastores que viviam nas florestas e campos. A ironia suprema disso tudo é que eram justamente esses homens chamados de bárbaros incultos que forneciam a carne suculenta que sustentava os grandes banquetes da cidade. É de uma hipocrisia gigantesca. E é aí que o pão ganha um novo contorno de status. Ele vira o símbolo máximo do homem que domina a natureza, do agricultor sobre o selvagem coletor. Se pensarmos bem, quem nos ouve hoje e já sentiu vergonha por não saber usar os talheres num restaurante muito chique, está sofrendo os efeitos diretos de um projeto de segregação inventado lá no século XVI. É a mesma tensão social. A primeiríssima. E essa obsessão em usar a comida para dividir classes atinge níveis quase cômicos durante a Idade Média, especialmente quando a gente olha para a base da dieta europeia que se formava naquela época. Ocorreu um verdadeiro choque cultural. A tradição romana e cristã era fortemente baseada no pão, no vinho e no azeite. Mas quando os povos germânicos começaram a influenciar a Europa, eles trouxeram a cultura do consumo da carne de porco e da cerveja. E no meio disso tudo, a religião dita a economia do prato, com a igreja estabelecendo diversos dias de jejum cristão no ano, onde o consumo de carne era totalmente proibido, o comércio de peixe explodiu por toda a Europa. Mas olha, a parte que eu acho mais chocante dessa era não é nem a religião, é a ciência da época. A divisão de classes entrou na fisiologia. Pois é.
A teoria médica medieval era profundamente classista. Os médicos da época afirmavam categoricamente que existia uma diferença biológica real entre o estômago de um nobre e o estômago de um camponês. Deixa eu ver se entendi. Eles consumiam carne, porque a carne era vista como energia, virilidade, preparação militar. O nobre ia para a guerra e caçava. Mas os vegetais, a cenoura, o rabanete, eles crescem lá na terra suja, perto do chão. Então, por associação, eram comida de pobre. Isso. A teoria dos humores da época dizia que os nobres tinham constituições mais quentes e secas, que seriam compatíveis com aves e grandes caças. Já os camponeses eram supostamente mais rústicos e por isso suportariam os legumes. E o pior, havia tratados médicos desaconselhando ativamente a nobreza de comer hortaliças, argumentando que os seus estômagos aristocráticos e delicados seriam incapazes de processar algo tão grosseiro. Nossa, então a biologia inteira foi reescrita por conveniência. O estômago de um duque seria refinado demais para digerir uma cebola. É inacreditável como a sociedade distorce a lógica para justificar quem tem acesso ao quê. Mas a história não para. E essa bolha elitista europeia estava prestes a sofrer um baque gigantesco. O ano é 1453 e temos a queda de Constantinopla. Esse evento marca o fim da Idade Média e o colapso das principais rotas terrestres que conectavam a Europa aos mercados do Oriente. A elite europeia, que já estava completamente viciada e dependente dos produtos exóticos asiáticos para manter o seu status, entra em pânico total. E a resposta para esse pânico foi se jogar no oceano. Sim, a era das grandes navegações, as expedições portuguesas e espanholas rumo à Índia, não foram impulsionadas apenas pela curiosidade geográfica. O motor primário era o controle do comércio de especiarias. A gente está falando de pimenta, açafrão, gengibre, cravo. Num mundo sem refrigeração confiável e sedento por diferenciação social, 1 grama dessas especiarias chegou a valer mais do que ouro. Caramba! E não foram apenas as especiarias asiáticas, né? Todo esse contato com novas rotas e invasões árabes e persas no sul da Europa inundou o continente com inovações. Frutas secas começaram a ser misturadas com carne, criando o famoso sabor agridoce medieval. Os árabes introduziram o cultivo em larga escala do arroz, da berinjela, das frutas cítricas e, o mais impactante de todos, da cana-de-açúcar. Com certeza. Essa ampliação do cardápio reconfigurou a agricultura e o comércio globais de uma forma sem precedentes. Mais tarde, com as Américas e o contato com outros continentes, ingredientes como o chocolate e o chá ganharam a Europa inteira. Em Paris, as casas de café se transformaram nos grandes centros de ebulição intelectual e política. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a globalização não foi inventada por corporações financeiras modernas ou por cabos de fibra ótica cruzando os oceanos. A globalização comercial começou em grande parte com o desespero de um nobre europeu para colocar uma pitada de pimenta na sua carne de porco. O desejo insaciável por sabor e status simplesmente mudou o mapa do mundo. É um ótimo resumo. A evolução alimentar que a gente explorou aqui não é apenas sobre a mudança da dieta crua para a cozida. Nós vimos como a comida deixou de ser apenas sobrevivência, lá no Neolítico, virou a força motriz para a invenção da burocracia na Suméria, transformou-se em arma de controle político na Roma Antiga, virou um teatro de segregação social através da etiqueta renascentista e, finalmente, empurrou a humanidade para os oceanos, inaugurando o comércio global. Olha, quando a gente junta todas essas peças, fica impossível olhar para a geladeira do mesmo jeito. O impacto disso no dia a dia de quem nos acompanha é muito real. Se hoje a gente faz uma escolha entre pedir uma salada leve ou um prato de carne super pesado, se a gente decide tomar um café com açúcar ou até mesmo se sente a pressão de não falar de boca cheia num restaurante, a gente está carregando milênios de história. Guerras foram travadas, impérios caíram e a nossa biologia mudou tudo para que esse prato chegasse até aí. E isso levanta uma questão importante, algo para a qual a história ainda está escrevendo a resposta. Pensemos no seguinte: se a Revolução Neolítica e o arado nos fixaram na terra,
e as rotas das especiarias transformaram primatas nômades em cidadãos urbanos, obcecados por regras de etiqueta, o que o nosso modelo atual vai fazer com a gente? O que a atual cultura dos alimentos ultraprocessados e das refeições pedidas por aplicativo para chegar em 5 minutos fará com a fisiologia e a estrutura social da civilização nos próximos séculos? Será que estamos criando uma nova e silenciosa divisão de classes, não baseada em quem come carne ou vegetais, mas na velocidade e na conveniência extrema com que a comida chega até nós? Nossa, uma pulga gigantesca atrás da orelha para a audiência. A velocidade como o novo artigo de luxo ou de controle. Da próxima vez que o jantar chegar de moto na porta de quem nos ouve, lembrem-se, não é só comida, é a civilização inteira empacotada. A gente fica por aqui com essa provocação. Até a próxima imersão.